Meus irmãos e irmãs, vamos orar, apresentar essa reunião diante do Senhor. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, pedimos que a tua infinita graça, tua infinita misericórdia esteja nos nossos corações, mais uma vez quando nos reunimos em teu nome, com o propósito, ó Deus, de estudar a tua palavra, aprender de Cristo nesta palavra, conhecer mais da tua mente, do teu propósito. Senhor, nos ajuda. Nós te pedimos encarecidamente no nome de Jesus. Vem nos ajudar, Senhor. Vem falar aos nossos corações. Transmita a nós a revelação da tua mente, do teu propósito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, abram suas Bíblias aqui no livro de Oséias, no capítulo 4. Vamos continuar estudando sobre este maravilhoso livro, o livro do profeta Oséias. Agora vamos ver aqui o capítulo 4. Este capítulo é muito importante, porque ele vai nos mostrar, pelo menos aqui, este é o nosso tema, sobre 4 pontos que descrevem a apostasia de Israel. Este assunto, apostasia, é um assunto muito importante para nós nesse tempo. Eu acredito que todos aqui que começaram a estudar comigo este maravilhoso livro de Oséias, já podem entender que este livro, ele foi escrito, a história deste livro narra aquele último período antes do cativeiro da Assíria, quando a nação de Israel foi levada para o cativeiro da Assíria. E olhando atentamente para a história, nós sabemos que a nação de Israel, depois de ter sido levada para o cativeiro da Síria, ela não voltou mais como aquele povo genuíno, e sim uma miscigenação, aquele que conhecemos no Novo Testamento como os samaritanos. E muitos de nós podemos ignorar esses fatos. Às vezes não damos a devida atenção a esses episódios históricos. É importante para nós, irmãos, saber o que realmente aconteceu. O assunto da palavra de Deus é um assunto de vida ou morte. É um assunto de céu e de inferno. É um assunto de reino ou condenação. Nós temos que entender que a mensagem que ouvimos, a mensagem que é pregada, ela trata destes pontos. A vida do homem é uma realização de Deus, é uma obra de Deus, é uma dádiva de Deus. Viver é um grande privilégio, porém viver e não ter a vida divina, viver apenas na vida biológica e caminhar sem saber para onde vai, sem dar conta da vida eterna, é a pior tragédia. E ter a oportunidade de ser advertido por Deus, corrigido por Deus, irmãos, é para nós algo de graça e de amor. E da mesma forma como Deus foi rejeitado por esta nação, Deus também tem sido rejeitado pelo seu povo nesse tempo. A igreja do Senhor, o povo de Deus, ou aqueles que se dizem povo de Deus, tem rejeitado a Deus. O mundo, podemos chamar assim, o mundo cristão de maneira geral é dividido por 3 grupos: os crentes, os evangélicos e os cristãos. Alguns são crentes. O que quer dizer crentes? Crentes são os que creem.
São aqueles que verdadeiramente eles creem em Deus, eles creem que Deus existe, eles creem que Jesus é o Filho de Deus, eles creem que existe o Espírito de Deus, eles creem que existe o inferno, eles creem que existe Satanás, eles creem nisso. Eles são definidos por crer, ou por crenças. Esses são os crentes. O mais proeminente crente que a gente pode ver assim na Bíblia é Satanás, porque a Bíblia diz que ele crê que estremece, porém não obedece. O crente, geralmente ele não obedece, ele só crê, ele não obedece, ele não se compromete. Ele só tem uma característica: crer. Ele não vive o que crê. Esse é o crente. A gente ouve muito falar: eu não faço negócio com crente. Ah, mas tem um crente que trabalha aqui na empresa. Já viu isso? É crente. Crente, ele não tem compromisso com o testemunho de Deus, ele só crê. Agora existem os evangélicos. O termo evangélico hoje é o termo da moda. Você vê todo tipo de bandido, de picareta, dizendo que é evangélico. Por exemplo, poucos dias, uma autoridade proeminente do nosso país foi cassado. Ele é evangélico. Ele é evangélico. Tem a Bíblia dele, tem a denominação dele, ele é evangélico. Os jogadores de futebol aí, alguns, e os mais proeminentes, aqueles que fazem um gol e apontam para cima, né? Adorando a Deus, agradecendo a Deus, mas também saem nas páginas dos jornais, quando estão cercados de prostitutas, mas eles são evangélicos. Alguns cantores mundanos, da pior estirpe, também são evangélicos. Por quê? Porque o evangélico, ele tem uma fé generalizada. Todos os caminhos levam a Deus. Ah, Deus quer salvar o coração, o importante é o coração. Eles nem sabem espiritualmente o que é coração. Esse termo evangélico é o termo da moda. Cada dia você vê assim, pessoas dizendo que é evangélico, e você pensa: meu Deus, eu pensei que esse era um ímpio depravado, mas é evangélico. Eu via um site cristão enaltecendo um ator de uma dessas emissoras, dando uma entrevista, e ele falando da sua criação evangélica, e ele dando um testemunho evangélico. Eu consegui ver lá uns 5 minutos, bonito testemunho, mas agora ele fez um papel de um homossexual, né? Ele entende que a opção cada um tem a sua, e que Deus ama a todos. Esse Deus genérico, essa fé genérica, mas é evangélico. Evangélico. A lista de pessoas, de artistas, jogador de futebol, pessoas da política que são evangélicos é grande. Pessoas que você nem imagina que é evangélico, é evangélico. É evangélico. Alguns têm até guru espiritual, porque hoje muitos desses chamados pastores, apóstolos, eles fazem mais papel de bobo da corte ou então de guru religioso. Cristão não. Cristão não tem nada a ver com crente, nem tem a ver com evangélico. O cristão, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, ele é retratado pela igreja de Antioquia. O cristão é aquele que tem a vida de Cristo. Ele não é perfeito, mas ele está crescendo. Cristo está sendo formado nele. As virtudes, os valores morais de Cristo. O cristão tem realidade de novo nascimento. O evangélico e o crente não tem. Porque esse cristianismo degradado, que tem devastado o mundo hoje, com esse evangelho da prosperidade, com essas práticas loucas, com esses costumes cheios de misticismo, tem povoado este mundo com a pior espécie de pessoas que dizem ter fé em Deus. Satanás, ele pode tirar férias, porque esse tipo de evangelho já é o suficiente para levar as pessoas a se tornarem incrédulas e abandonarem a fé. Falo para vocês, irmãos, se você for num presídio, você vai assustar com a quantidade de pessoas que estão ali, que dizem que são filhos de evangélicos.
Se você for num presídio, você vai ficar chocado com a quantidade de pessoas que dizem que foram criadas no Evangelho. Nós trabalhamos com jovens toxicômanos. A maioria dos alunos que chegam no Projeto Vida são filhos de evangélicos. Imagine isso. O que este Evangelho tem produzido para o mundo? Nós temos que pensar, nós temos que refletir a nossa fé, irmãos. Nós temos que refletir, nós temos que pensar a nossa fé. Eu tenho convivido ultimamente com alguns casais que têm enfrentado crises conjugais, casais que estão falando até em separação. Eu tenho perguntado para eles, que tipo de evangelho vocês têm ouvido, recebido? Eles não se importam de ser uma vergonha ao nome de Cristo. Os nossos jovens estão casando, achando que estão entrando no jardim. Casamento é um campo de batalha. Casamento é a primeira esfera onde nós experimentamos as realidades mais profundas da nossa carne, onde nós necessitamos ser tratados, onde nós necessitamos ser conquistados, transformados. É o primeiro lugar onde você vê a mais extrema carência da obra do Espírito Santo, do trabalho da palavra e do poder da cruz. E as pessoas não querem. Apostasia, frieza, indiferença. Ser cristão autêntico hoje é ser chamado de religioso. Amar a mesa do Senhor é ser religioso, amar a palavra é ser religioso, amar a reunião de oração é ser religioso. Jesus amava tudo isso, e ele não era religioso. Jesus não era, segundo os padrões dos costumes religiosos do seu tempo, ele não se adequava a isso. Então, meus irmãos e irmãs, por isso esse capítulo 4 de Osés é tão importante. Ele vai traçar para nós 4 degraus da apostasia. Por que Israel entrou na mais profunda apostasia? Deus está falando, Deus levanta seus profetas, Deus levanta sua voz, mas o povo dá as costas, o povo ignora. Vamos percorrer esse capítulo e ver pelo menos alguns pontos. O primeiro deles é o desprezo ao conhecimento de Deus. Eu vou apenas citar e depois eu vou tratar mais detalhadamente. Primeiro, o desprezo ao conhecimento de Deus. Capítulo 4 de Osés, versículos 1 a 3. O segundo, a negligência dos sacerdotes e profetas diante do caos social e espiritual. Ainda vamos ver tudo isso no capítulo 4. Então são os versículos 4 a 7. O terceiro é a obsessão pelo pecado, que se tornou uma prática cultual do povo de Deus. São os versículos 7 a 10. E por último, Deus é substituído por ídolos e o culto por misticismo. São os versículos 12 e 13. Então, aqui temos 4 pontos neste capítulo que descreve para nós a apostasia de Israel. Vejamos com mais cuidado, por favor. Leiamos agora os textos que correspondem a estes tópicos, a estes pontos, a estes degraus. Osés capítulo 4 e os versículos 1 a 3. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os moradores da terra, com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Perjuram, mentem, matam, adulteram e oprimem,
e cometem homicídios atrás de homicídios. Todavia, escurecerá a terra e se enfraquecerá todo morador dela, com as bestas do campo e as aves dos céus, e assim os peixes do mar morrerão. Vamos tomar aqui pelo menos 2 versículos e analisá-los, e ver algumas lições e implicações. Por que a apostasia? Irmãos, a apostasia é uma coisa séria, é uma doença que mata o cristão lentamente. Deixe-me dizer para vocês, essa talvez seja a maior característica da decadência espiritual. A apostasia. Muitos cristãos, muitos, estão apostatados da fé. Eles têm uma Bíblia, eles até leem a Bíblia, eles cantam, eles vão às reuniões, eles participam, mas estão mortos. Mortos. Eles constituem um vale de ossos secos, mortos. Perderam a fome, perderam a realidade da fé, perderam a visão espiritual. Tudo fica insípido. E é comum que essas pessoas começam a desenvolver o espírito da crítica, o espírito do julgamento, da ironia. Eles perdem a essência dos valores espirituais. É como um vidro desse. Não sente nada. Não sente a voz de Deus, não sente arrependimento. Em contrapartida, como são ávidos com as coisas do mundo. A apostasia é a pior doença, espiritualmente falando, dos nossos dias. O temor não existe mais. Vivem as coisas do mundo com a mesma naturalidade como vive também as coisas espirituais. Mas vamos tentar entender essa doença neste capítulo. Veja, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade. Essa palavra verdade aqui, a tradução dela significa fidelidade, credibilidade, nem amor. A palavra amor é misericórdia, é compaixão, e nem conhecimento. A palavra conhecimento é discernimento. Então o Senhor está dizendo que Ele tem contenda com os moradores da terra. A referência aqui é distinta, é Israel, porque Israel não tem fidelidade, Israel não tem credibilidade, Israel não tem compaixão, Israel não tem misericórdia, Israel não tem discernimento espiritual. Aqui, só nesse versículo, irmãos, nós podemos ver um profundo significado do que é perder os valores espirituais. Porque quando a pessoa está num estado de degradação, de apostasia, ela não é fiel. Você não pode confiar nessa pessoa. Não há credibilidade na sua fé, não há credibilidade no seu testemunho, não há credibilidade na sua adoração. É isso que Deus está dizendo. Israel cultuava ele, mas também cultuava Baal. A pessoa perder a credibilidade, a pessoa perder a fidelidade. Que palavra importante é essa aqui? Verdade. Nesse texto aqui, segundo o hebraico, tem esses 2 pontos fortes que abrem para nós o sentido desta palavra. Também não há compaixão, porque a pessoa, ela nunca pensa no outro. Uma pessoa apostata, ela é egoísta. Ela perde a compaixão dos outros, ela perde a misericórdia, ela não é compassiva. E por último, não tem conhecimento de Deus, não tem discernimento. Discernimento espiritual é um dom do Espírito, e este dom, ele é fundamental na nossa vida cristã. Uma pessoa que não tem discernimento espiritual, conhecimento espiritual não significa nada para ela. Porque o discernimento espiritual é o aspecto mais elevado do conhecimento cristão. Em todas as áreas, irmãos. Todas as áreas.
Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos do discernimento. Nós estamos envolvidos numa grande guerra espiritual. Essa guerra, ela ocorre por todos os lados. Ocorre por dentro. Ocorre por fora. Nós nunca estaremos aptos a prevalecer nessa guerra se nós não tivermos discernimento espiritual. Você pode ter leitura da palavra, conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra só tem valor espiritual se ele nos levar ao discernimento, a percepção. Onde a mente humana, onde os olhos humanos não são capazes de penetrar, o discernimento vai além. É aquele conhecimento que ultrapassa as paredes. Quantas vezes você ouve uma pessoa queixar de um problema, e é um problema que você talvez já tenha visto e ouvido pela boca de outras pessoas, e visto em outras pessoas. Mas o que difere? O que difere é você ter discernimento. É saber o que está por detrás, quais são as motivações. O coração humano, a mente humana não pode ver isso, só alguém que tem o Espírito de Deus. E é isso que Deus está dizendo. Este povo não tem conhecimento, não tem discernimento. Aí, olha o versículo 2. Perjuram, mentem, matam, adulteram, oprimem, cometem homicídios, atrás de homicídios. Aqui no versículo 2, nós podemos ver o caos social. E no versículo 1, nós vemos o caos espiritual. Aí eu volto naquele ponto que eu estava dizendo para vocês. Por que os presídios estão abarrotados de pessoas que um dia tiveram um ensinamento cristão, nasceram no lar cristão, frequentaram uma comunidade cristã? Por que essas pessoas hoje estão condenadas dentro de um presídio? Por que o número de divórcios entre cristãos hoje é quase que a mesma porcentagem dos ímpios? Nos Estados Unidos hoje é meio a meio. Por que, irmãos? Por que ele diz aqui, mentem, matam, adulteram, oprimem, cometem homicídios? Por que esse caos social? Porque a igreja está perdendo o seu brilho na terra. As pessoas estão convertendo e não estão sendo transformadas. As pessoas estão convertendo sem ter novo nascimento. Elas estão convertendo a uma denominação e não é a Cristo. Hoje as pessoas fazem propaganda, eu sou a denominação tal. Porque a denominação hoje tomou o lugar da igreja. O pastor, o bispo, o apóstolo tomou o lugar de Cristo. Essa religião antropocêntrica, ela faz muito mais mal para a sociedade do que traficantes que vendem droga na porta de escola. Esses pastores são lobos vorazes. Lobos que destroem. É a causa de tudo isso que está aqui. Perjuram, mentem, adulteram, oprimem, cometem homicídios atrás de homicídios. O caos social é fruto do caos espiritual. Estão vendo, irmãos? Eu não estou só contando história, estou mostrando também a nossa realidade, irmãos. Com muito temor faço isto. A imoralidade sem limites, que tem adoecido a nossa sociedade, tem muito da sua influência também neste evangelho que não condena mais o pecado. O pecado não é mais condenado. Vida piedosa não é mais ensinada. Nós temos uma sociedade doente, também temos um povo cristão que tem enfrentado grandes lutas para poder testemunhar a sua fé. Nossos jovens estão perdendo a inspiração de dizer na faculdade, de dizer na escola que são cristãos. Antigamente, ser cristão era careta. Hoje ser cristão é uma questão até de posição social, é uma vergonha. Não deveria, irmãos, porque não é. Ser cristão não é uma vergonha, porque o cristão tem vida eterna. O cristão tem o Espírito de Deus na vida dele. O cristão tem uma palavra que penetra. O cristão não pode ter vergonha da sua fé, ele tem que ter ousadia.
Nossos filhos precisam ter ousadia de testemunhar sua fé. As pessoas têm vergonha de dizer que é cristão no prédio que moram, no bairro onde vivem. E muitas vezes, em alguns casos, é melhor nem dizer que é cristão mesmo, porque o mau testemunho exala para fora. Em alguns casos é melhor que não digam, porque os vizinhos assistem às piores coisas, e depois vê aquele casal com a Bíblia na mão, entrando dentro do carro para ir para uma reunião. É melhor colocar a Bíblia na sacola, do que prestar um mau testemunho ao nome de Cristo. Irmãos, o Senhor diz que quem se envergonhar diante dele, ou quem se envergonhar dele nessa sociedade, ele vai envergonhar. Você sabe que essa palavra envergonhar é muito importante, porque o Senhor está dizendo, é aquele que fica escondendo a sua fé, é aquele que causa vergonha à sua fé, é aquele que diz que é cristão, e o seu testemunho fala o contrário. É desses que o Senhor vai se envergonhar diante do Pai. Nós precisamos ser cuidadosos, irmãos. Vamos voltar à origem da palavra de Deus. Vamos examinar e reexaminar quantas vezes for possível o livro de Atos, para que nós tenhamos, irmãos, nesses dias maus, nesses dias tenebrosos, para que nós tenhamos uma fé que possa testemunhar Cristo, que nós tenhamos a palavra certa, quando as pessoas não souberem para onde ir. Quando você entrar numa casa e encontrar o doente, você tem a oração da fé para trazer cura. Quando você entrar diante de lares, onde está tudo destruído, e você ser a luz do Senhor. Nós estamos calando, irmãos, porque nossa lâmpada está apagando. E está apagando é porque nós não temos buscado um depósito suficiente do azeite do Espírito Santo. E aí está. Israel, no tempo de Osés, se tornou uma nação sexólatra. Esse neologismo aqui é para dizer que aquela nação era tão pervertida, era tão imoral, que eles idolatravam todo tipo de forma de perversão sexual. A imoralidade estava estampada na nação de Israel. E aqui está o ponto mais baixo da espiritualidade desse povo. Porque quando você estuda a história daquele tempo e as condições espirituais de Israel, você vai descobrir que aquele povo se envolveu com tantas práticas pagãs, que tinha a promiscuidade e a prostituição como prática religiosa. Embora para Deus, toda forma de idolatria, espiritualmente falando, é para Deus uma prática de prostituição, porque Deus se coloca como marido, e Ele tem esta nação como a sua esposa, porque essa ideia do casamento não é só a ideia inicial, é o pensamento final da palavra de Deus, onde o Espírito e a noiva dizem para o noivo, vem, essa história de amor. E por quê, irmãos? Porque só no casamento nós podemos experimentar aquilo que a comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito sempre foi real. E nós nunca vamos chegar à plenitude de viver a vida da igreja se nós não lutarmos pelas nossas casas, não lutarmos pelos nossos lares, não lutar pelos nossos filhos. Por mais que eles deem as costas, por mais que eles dificultem, por mais que o mundo os atraia, nós não podemos nos conformar, nós temos que ser a voz de Deus na vida dos nossos filhos, porque em muitas ocasiões, em muitas situações, quando você não estiver presente, aquela voz tem que estar lá no coração deles falando a palavra de Deus, você tem que crer naquilo que você fala de Deus para o seu filho. Então assim era a nação de Israel, esse abandono da verdade, é um processo sutil, irmãos. Nenhuma comunidade desvia do dia para a noite. Satanás sabe muito bem como nos destruir. Satanás sabe muito bem como nos dividir, como nos desintegrar. Ele vai fazer muitas coisas, e coisas lícitas. Ele vai nos afastando pelo trabalho, pelas ocupações. Ele vai enchendo nossa vida de coisas,
Ele vai abrindo portas que nós muitas vezes queremos que se abram diante de nós. A porta da prosperidade financeira, a porta da independência financeira. Quantas pessoas correm atrás disso? Quantas pessoas estão escravizadas por isso? Satanás, ele fará de tudo para nos diluir, para nos dividir, para nos desintegrar, para nos destruir. E começa por onde? Muitas vezes pelos irmãos que servem. Esse é o problema que você vai ver visível aqui no capítulo 4. Os sacerdotes, os profetas. Você vai ver aqui a denúncia de Deus por meio do profeta Oséias. Então isso é muito sério, irmãos. Essa degradação social teve uma forte influência por causa da apostasia espiritual de Israel. Agora vamos para o segundo ponto, aliás, versículos 4 a 7. Ele diz: todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes. Muito importante isso, irmãos. Veja isso, que nada entre em contenda, nem censure nada, porque o teu povo é como os que contendam com o sacerdote. Aí ele diz mais ainda: tropeçarás em pleno dia, e à noite tropeçarás também contigo, o profeta, e destruireis tua mãe. Meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque desprezaste o conhecimento. Eu te expulsarei do sacerdócio, e porque esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Em conformidade com a sua multidão, pecaram contra mim, eu também trocarei a sua honra em afronta, em vergonha. Deixe-me mostrar alguns pontos aqui. Neste primeiro texto aqui, no versículo 4, quando o Senhor diz: todavia ninguém contenda, a palavra aqui é apresentar queixa. Ninguém repreenda, censura, reprova, porque o teu povo é como sacerdote, os quais acusa. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Muito importante, irmãos. Os profetas e os sacerdotes não apontavam o pecado e nem o caminho. Porque hoje, e dá até nojo quando você muitas vezes tem que ouvir um programa evangélico na televisão. Não existe uma afronta bíblica, espiritual, que condene o pecado, que condene as práticas erradas. É um evangelho que massageia ego. E aí você vê o caos totalmente instaurado no meio do povo de Deus. Diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o discernimento, lhe falta a compreensão. E por que falta compreensão? Por que falta discernimento? Por que o povo está sendo destruído? Porque ninguém aponta o pecado, ninguém condena o pecado, ninguém censura. E as pessoas estão vivendo uma vida cristã misturada, uma vida cristã sem limites, com a busca pelos prazeres do mundo. Como as pessoas vivem cercada de mundanismos, de práticas indignas dentro da sua própria casa, no seu próprio casamento. Como as pessoas estão enchendo, entulhando suas vidas de coisas imorais, de coisas absurdas, e nunca se sentem incomodadas. Essa teologia perigosa, quando as pessoas dizem assim: se a minha consciência não me condena. Como que uma consciência cauterizada pelo pecado, como uma consciência que não é governada pela palavra de Deus vai condenar alguém? Não condena, irmãos. A pessoa não sente arrependimento. Arrependimento não é remorso pelo pecado, arrependimento é mudança de vida. O contrário, as pessoas só se arrependem para pecar de novo. O arrependimento se torna um dispositivo que alivia a consciência para levar a pessoa de volta ao mesmo pecado. Arrependimento não é confissão de pecados apenas. Arrependimento é mudança de vida. Se você não mudou, se esse pecado que tem te escravizado, você não mudou, você não o abandonou, significa que você nunca se arrependeu.
Uma das principais causas da apostasia é quando você vê os profetas, os mestres, que é uma figura aqui dos sacerdotes, dos profetas descritos no tempo de Oséias, e no Novo Testamento, você vê aqui na igreja dois ministérios, que podemos dizer que são os ministérios dos anciãos, dos presbíteros, profetas e mestres. Esses são os ministérios essenciais na igreja local. Quando esses ministérios rejeitam o conhecimento de Deus, é natural que o povo também entre na degradação. Isso se torna um problema generalizado numa comunidade cristã. É fundamental, irmãos, que tenhamos na realidade local da igreja do Senhor Jesus, profetas e mestres, não homens perfeitos, mas homens que são comprometidos com Deus e com a sua palavra e com a sua vontade. Subir aqui nesse púlpito, fazer uma cara de sério e ficar pregando a Bíblia com essa cara de sério e não ser sério é fazer papel de palhaço. É uma conduta abominável diante do Espírito de Deus. É zombar de Deus. Essa palavra, irmãos, é séria. O Deus que fala é sério e Ele não fala por meio de palhaços. Ele busca falar por meio de homens sérios. E se aquele que não ministra não é sério, então ele está blasfemando da palavra de Deus e da unção do Espírito de Deus. Há uma necessidade, irmãos, que Deus levante profetas e mestres sobre o seu povo. Não, a palavra sobre aqui eu coloco com extremo cuidado. Não é para dominar, não é para mandar, não é para ter preeminência, é para servir. Servir, porque isso não é posição. Não é posição. E esses, eles têm que aprender, em primeiro lugar, servir a Deus. Porque senão a mensagem é bonita, a mensagem é atraente, o irmão tem muito conhecimento, mas não são essas coisas que devem prevalecer quando Deus fala. A vida, o perfurar da palavra, seja para a vida ou seja para a morte, Deus tem que falar entre nós. Profetas e mestres que deixam de dar o maná da verdade para alimentar o povo com a palha da heresia, esses deveriam ser exterminados do nosso meio. A igreja precisa ter sensibilidade e discernimento para entender se aqueles que ministram e aquilo que está sendo ministrado vem de Deus. Porque se não vem, a igreja tem que ter a liberdade de dizer ao Senhor: tira de dentro de nós, tira do nosso meio esse ministério superficial, tira de dentro do teu povo aqueles que têm ministrado a tua palavra de maneira carnal, aqueles que estão buscando prevalecer sobre o povo de Deus, sobrepujar o povo de Deus, dominar o povo de Deus, ganhar projeção sobre o povo de Deus. A igreja tem que ter essa liberdade, irmãos. A igreja também tem que pedir: Senhor, dá-nos homens que sejam dádivas do Senhor para nos abençoar com a tua palavra. Os profetas foram chamados para compartilhar a direção de Deus para seu povo, repreender os desvios e confrontar a apostasia. Mas aqui nesse capítulo 4, o que nós vemos? Nós vemos homens que não tinham o menor temor de Deus, homens que estavam simplesmente brincando com a palavra de Deus. Eu quero tomar aqui alguns textos do livro do profeta Ezequiel, se você puder sustentar aí esse capítulo 4, e também aqui o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Eu quero ler algumas passagens sobre alguns pontos aqui. Vem comigo aqui no capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel. Vamos ler a partir do versículo 17. Veja como é sério o papel daqueles que ministram a palavra de Deus. Está assim, Ezequiel capítulo 3, versículos 17 até o 21. Filho do homem, eu te coloquei por atalaia. O atalaia é aquele que ficava na torre, em cima do muro. Ele ficava olhando, ele tinha que ter uma visão perfeita, uma visão ampla. Ele não podia dormir,
Ele tinha que avistar se o inimigo estava vindo, se a cidade estava sofrendo um ataque. O atalaia tinha que avisar, e ele tinha que avisar com antecedência. Ele não podia avisar depois que o caos havia se instalado. Ele tinha que avisar com antecedência. Por isso que ele tinha que ter uma visão alta, uma visão ampla. Filho do homem, eu te coloquei como atalaia, eu te coloquei numa posição para você enxergar longe. Eu te coloquei numa posição que você tem que prever a chegada do inimigo. Eu te coloquei numa posição que você não pode dormir. Significa isso, irmãos, por atalaia sobre a casa de Israel. Ouvirás, pois, a minha palavra, a palavra da minha boca, e os admoestarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o admoestar, nem lhe falar, para persuadir o ímpio acerca do seu caminho, para que viva. O ímpio morrerá em sua maldade, mas eu requererei o sangue dele da tua mão. Veja, irmãos, que palavra séria é esta. Se o Senhor falar através de você para uma pessoa e você não falar, irmãos, em nome do Senhor Jesus, reflita quantas vezes temos deixado de falar a palavra de Deus para uma pessoa. Será que não existem pessoas que estão no inferno agora porque você deixou de ser uma atalaia de Deus? Quantas pessoas estão experimentando morte em suas vidas porque você deixou de ser a voz de Deus? Isso é sério, irmãos. Quando eu disser ao ímpio, versículo 18, certamente morrerás, e tu não admoestas, e tu não admoestar, e nem lhe falar para dissuadir o ímpio acerca do seu caminho. Isso é sério. Agora veja o versículo 19, mas se tu admoestas o ímpio, e ele não se converter de sua maldade, nem do seu mau caminho, ele morrerá por sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Agora vamos para um outro ponto. Se o justo, um cristão, primeiro foi um ímpio, nós temos que ser uma voz de Deus para o ímpio, mas também temos que ser uma voz de Deus para os nossos irmãos. Se o justo se desviar de sua justiça e fazer maldade, eu porei um tropeço diante dele, ele morrerá, porque não o avisando tu em seu pecado morrerá, e as boas obras que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue requererei da tua mão. É sério, não é, irmãos? Muito sério. É claro que a gente não pode sair também falando tudo o que a gente acha. Você precisa, antes de ser uma boca de Deus, você precisa ter ouvidos para Deus. Por isso o discernimento é tão importante, irmãos, para que nós não sejamos tagarelas, para que nós não sejamos pessoas inconvenientes, para que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito. Nós temos que afinar o nosso ouvido à sua voz, porque aí nós vamos falar pela boca de Deus. Aí ele diz, mas se admoestas o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi admoestado, e tu livrastes a tua alma. Mais um texto, aqui do livro do profeta Ezequiel, está assim, filho do homem, fazes conhecer a Jerusalém as suas abominações. O que isso quer dizer, irmãos? Nós temos que mostrar o pecado do povo, nós temos que mostrar o pecado que tem destruído o povo de Deus, não apenas o pecado pessoal, mas às vezes o pecado congregacional, os desvios, as heresias, as práticas que têm destruído o povo de Deus. Nós temos que ser essa voz de Deus. A igreja do Senhor tem que ter um coração profético, tem que ter um ouvido que ouve, tem que ter um coração que discerne e tem que ser uma boca que fala. Nós não podemos ficar omissos e ver tantos desvios no meio do povo de Deus. O Senhor diz para Ezequiel, de maneira tão clara, mostra o pecado deste povo, faze conhecer Jerusalém os seus pecados, as suas abominações.
Vamos para o terceiro ponto. A obsessão pelo pecado se tornou uma prática cultural no meio do povo de Israel, no tempo de Oséias. Os versículos 7 a 10, voltemos para o livro de Oséias, capítulo 4, versículos 7 a 10. Em conformidade, está assim: quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Está falando dos sacerdotes. Essa palavra vergonha significa desgraça pessoal. Tem uma versão alternativa que diz assim: quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso vou fazer a glória deles virar uma desgraça. O versículo 8 está assim: alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Que texto, irmãos! Ainda, aproveitando aqui, numa versão alternativa, está assim: eles ganham a vida à custa dos pecados do povo, e por causa disso querem que o povo peque. Que texto é esse, irmãos? Quando você vê todos esses desvios, esses televangelistas, essas denominações que, e não estou aqui pregando contra a denominação não, irmãos, quero pregar aqui a verdade, mas quando você vê esses desvios doutrinários, esses homens que sobrepõem o lugar de Cristo no meio do seu povo, se autodeclaram apóstolos, bispo não sei o quê, esses que ficam aí pregando, roubando o lugar do Senhor, chamando atenção para si, usurpando a glória de Cristo, é justamente o que descreve este versículo. Eles preferem que o povo viva no pecado, porque eles fazem o papel do guru, do bonzinho, e aí eles levam as pessoas a um ponto crucial das suas vidas: problemas, lutas financeiras, obsessão, compulsão pelo dinheiro, busca, ganância. É isto que rege a sociedade. É nesse ponto que eles tocam. Você vai ter uma vida de sucesso, você vai ter um casamento de sucesso. Ninguém vai ter um casamento de sucesso, irmão. Nosso casamento é um campo de batalha, é companheirismo, é luta, é sofrer um pelo outro, é o seu companheiro está mal e você está bem para estar diante de Deus pela vida dele. É quando ele não está bem ou ela não está bem, você esteja bem. É luta, é batalha, é companheirismo, é cuidado, é buscar as virtudes de Cristo para você ajudar o outro. Como a gente tem que amadurecer nisso, irmãos? E às vezes demora tempo para a gente amadurecer. Só nas provas, nas lutas. E as verdadeiras lutas você vai experimentar aí. Mas do outro lado você vê um homem dizendo para as pessoas: você vai ter uma vida de sucesso. O que é vida de sucesso, irmãos? O que é vida de sucesso? Se você listar as pessoas que tiveram o maior sucesso na nossa geração, estão debaixo da sepultura. Alguns morreram de overdose. Eram as pessoas mais infelizes desse mundo. Dinheiro não traz felicidade. Riqueza não é sucesso. Então nós temos que ver que esse evangelho, ele tem sua origem no coração do príncipe das trevas. E o povo vive debaixo do pecado, porque é isso que a Bíblia diz: eles se alimentam do pecado do povo, se alimentam da ignorância do povo. Porque esse tipo de evangelho não exige mudança de caráter. Esse tipo de evangelho não leva as pessoas a serem confrontadas com a sua carne, com o seu ego. Pelo contrário, massageia a carne e adula o ego. Nós não podemos confundir, irmãos, grandes ajuntamentos com prosperidade espiritual, com crescimento espiritual, com aprovação espiritual. Nós não podemos confundir religiosidade com piedade. Essas coisas são completamente diferentes. Quanto mais floresce o falso ensino, mais você vai vendo o povo se distanciando de Deus. Em vez de confrontar o pecado, esses profetas, esses sacerdotes, se alimentavam dos pecados do povo. É como se os profetas e mestres dos nossos dias incentivassem o povo a pecar, porque isso os faria espiritualmente ignorantes, e assim o povo se tornaria uma massa de manobra, um campo fértil para
o ensino das heresias, e aí que a centralidade de Cristo é roubada e ninguém percebe. É quando a igreja é uma instituição e ninguém se dá conta. E é isso que nós vemos, irmãos, com muita tristeza. E isso pode acontecer também entre nós. Não é porque o Senhor está falando essa palavra, nós estamos isentos de cair na apostasia. Deixe-me mostrar alguns textos em Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, versículos 2 a 4. O Senhor diz: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e diz aos que profetizam de seu próprio coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que andam após seus próprios espíritos e falam de coisas que não viram, como raposas, entre as ruínas são os teus profetas, ó Israel. Nós temos que ter familiaridade com esses textos, irmãos, porque é isso que temos assistido com muita tristeza no nosso tempo. Profetas que fazem papel de raposas, que procuram devorar o rebanho. Por último, o último ponto que descreve a apostasia de Israel se encontra nos versículos 12 e 13, quando Deus é substituído por ídolos e o culto é substituído pelo misticismo. Isso aconteceu. Veja os versículos 12 e 13. Está assim, Oséias capítulo 4 e os versículos 12 e 13. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chopos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem, e vossas noras adulteram. Esses textos descrevem o estado degradante de Israel, de prostituição, que era o culto deles. Nós temos 3 textos que vão mostrar para nós o significado dessa prostituição. Permita-me mostrar-lhes esses textos. O primeiro está aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, um texto muito importante, irmãos. Faço questão que vocês leiam, especialmente esse texto de Isaías, capítulo 1. O versículo 21. Só essa frase: como se prostituiu a cidade fiel. Como se prostituiu a cidade fiel. E os outros 2 textos, para vocês configurarem com este, se encontra em Apocalipse, capítulo 17, o versículo 4, e o capítulo 18, o versículo 13. Apocalipse 17, 4 e 18, 3, que faz referência à cidade de Babilônia, que ali é descrita como uma grande prostituta. Então você vê que, biblicamente falando, a prostituição tem a ver com a infidelidade espiritual, com a idolatria. Deus está condenando justamente isto. É uma relação espiritualmente imoral. E o que é idolatria, irmãos? O que é idolatria? Idolatria gera apostasia, mas quando você fala idolatria, você sempre pensa que idolatria é o pecado dos outros, daqueles que adoram imagem. Biblicamente falando, idolatria é uma questão muito profunda, muito íntima. Para a gente entender melhor idolatria, temos que voltar para o livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos 3 a 7. Ezequiel, capítulo 14, os versículos 3 a 7. E aqui já vamos terminar. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Então o idólatra é aquele que constitui ídolos aonde? Na parede? Não.
dos seus corações. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Quer dizer, está no coração e diante deles. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, olha a ênfase da Bíblia, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, e responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem seus próprios ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros, que mora em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, a esse, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Então, meus irmãos, você vê a seriedade como Deus trata a idolatria. Esse livro do profeta Osés muito vai falar para nós sobre esse pecado, sobre a maneira errada de cultuar a Deus, como nós substituímos Deus por outras coisas, como nós podemos atrair misticismo nas nossas reuniões e não realidade espiritual. Esse é o problema, irmãos. Essa é a questão da apostasia dos nossos dias, de toda frieza, de toda indiferença, de toda inércia, de toda perda da vocação, do chamamento celestial. Que triste é poder contemplar nesse capítulo a realidade dos nossos dias. Porém, irmãos, vamos aos pés do Senhor. Eu peço a vocês encarecidamente, deem valor a esta palavra, deem valor, irmãos, porque hoje vocês podem estar aqui, e talvez muitos poderão não estar. Sabe por quê? A apostasia vem lentamente, de forma corrosiva, roubando os valores espirituais, destruindo a verdade, a santidade, o amor, o temor. E um dia, muitos poderão seguir o curso deste mundo para a própria condenação. Nosso Senhor está voltando. Talvez muitos não terão tempo de se arrepender, poderão ser condenados com o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, que você possa nessa noite orar ao Senhor, orar por causa desta palavra, pedir ao Senhor que aviva no teu coração o fogo do Espírito Santo, que o Senhor possa tornar a sua palavra real dentro de você, que você possa sentir necessidade dessa palavra a cada dia na tua vida, essa palavra que alimenta a fé, essa palavra que nos corrige, irmãos. Nós temos um coração que é obstinado para o pecado, é tendencioso a apostatar, a desviar. Nós carecemos da palavra de Deus todos os dias, renovando os seus efeitos na nossa vida, para que nós sejamos restaurados, para que nós experimentemos o verdadeiro arrependimento, porque somos assediados pelo pecado a todo tempo e a toda hora, em nossa mente, em nossa carne, dentro e fora de nós, a todo tempo. Você está diante de um inimigo mortal que tende a te destruir, mas nós precisamos que Deus fale conosco, ouvir a voz do Senhor com temor, com arrependimento, com o coração contrito. Que Deus continue nos abençoando pela sua palavra. Que Deus os abençoe. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos mais uma vez, Senhor. Obrigado a Deus por mais esta rica e santa oportunidade. Obrigado mesmo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo. Senhor, que assunto sério é esse da apostasia do teu povo de Israel? Essa nação que foi levada para o cativeiro, Senhor, e nunca mais voltou. Ó Deus, nos livra de sermos levados para o cativeiro da apostasia, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos condenados com o mundo. Aviva o teu fogo dentro de nós, a alegria da nossa salvação.
Senhor, desperta em nós um perseverar pela tua voz, pela tua palavra. Dá-nos ouvidos e bocas de atalaia, Senhor. Que nós sejamos uma boca no meio do teu povo, que nós venhamos falar contra tudo aquilo que tem ferido tua santidade na tua igreja, na vida do teu povo. Senhor, nós não podemos assistir esse triste espetáculo da apostasia, vendo tantos se desviarem, vendo tantos se afastarem. Senhor, dá-nos a tua voz, para que nós possamos falar como atalaias teus, possamos avisar o povo da sua iniquidade, do pecado e da condenação. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, fala com a tua igreja neste lugar, Senhor. Fala com a tua igreja mais uma noite, Senhor, mais uma vez, fala conosco. Nós imploramos no grande nome do teu Filho Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.